a mais um programa da Anatomia do Poder. Hoje entrevistando um queridíssimo amigo. Tivemos muitas campanhas juntos, foi presidente do Conselho Seccional de São Paulo, secretário de Estado, e é secretário de Estado, Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Que, aliás, sobre esse ponto, eu fico muito feliz de ter um amigo na secretaria com todas as minhas deficiências físicas, dificuldade de locomoção, precisar de andador para andar, quando as distâncias são longas, pedindo cadeira de rodas para me levar até onde vou fazer a conferência, ter um secretário amigo é importante, porque eu sou uma das pessoas que ele é obrigado a cuidar. E nós vamos conversar sobre a importância da secretaria e tudo o que ele está fazendo. Queridíssimo Marcos Acosta, meu caro amigo, queria que você tivesse um programa à sua disposição para falar sobre o que estão fazendo na sua secretaria. Professor, primeiro, antes de mais nada, eu tenho que falar do senhor, carinho, respeito. Para mim, o senhor é a grande referência, é o maior jurista contemporâneo do nosso país. O senhor sabe que eu já lhe contei isso, quando eu era estagiário, quando eu estava estudante de direito, eu recortava os seus artigos, guardava os artigos. E para mim, quando eu me torno advogado, venho a conhecê-lo, para mim é uma razão de enorme orgulho. E agora, como amigo pessoal, ao senhor, à sua família toda. E, professor, eu já falo da secretaria, eu sempre digo o seguinte: a, a deficiência é inerente à condição do ser humano. Não há ser humano que não tenha deficiência, né? Então, nós nascemos com deficiência, a ideia do ser humano perfeito, que da eugenia ficou para trás, né? O Brasil que teve a eugenia como um valor, um princípio da sua educação na Constituição de 34, né? Mas graças a Deus ficou para trás. E o que acontece é que essas deficiências, que são, mais uma vez, inerentes à condição do ser humano, elas às vezes ganham tal envergadura que muitas vezes ela acaba enfrentando barreiras para o exercício da cidadania, né? Então, qual é o papel da Secretaria do Governo do Estado, uma determinação do governador Tarcísio de Freitas? É trabalhar com as outras secretarias, né, para a construção de políticas públicas que impeçam a criação de barreiras e façam com que todas as pessoas possam ter cidadania plena e dignidade, que é isso que todos nós queremos, não é, professor? E você sabe que é interessante, Marcos, quando nós estávamos na Constituinte, eu com o Celso Bastos, esses livros atrás, azuis, são aqueles 15 volumes que eu e o Celso comentamos, a Constituição, nós passamos aqueles 20 meses em contato. E quando se discutiu na época, no título oitavo, o problema da família, e principalmente de como cuidar, eu fiquei muito bem impressionado quando deram um destaque especial às pessoas com deficiência física, no título da família do artigo 226 até o 230, não é? E já examinei tese de doutoramento da Flávia Piva sobre o tratamento que se tem que dar, principalmente em acessibilidade, etc., para todos aqueles que têm. Antigamente, eles não conseguiam subir escadas, eu mesmo tenho dificuldade para subir, e agora é obrigatório em todo prédio público, em toda escola, etc., ter as rampas para que as pessoas possam. Então, eu tenho a impressão que nós evoluímos, graças à Constituição, muito, mas ainda há muito para evoluir, não é, Marcos? É verdade, professor. Tanto em nível constitucional quanto legislativo mesmo, ordinário, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma das mais avançadas do mundo. Então, a base legislativa nós temos algumas coisas precisam de adaptação ainda, é um processo sempre de evolução, né? Até por conta da evolução da sociedade, das tecnologias. Então, a evolução legislativa é uma demanda constante. Mas o que muitas vezes falta, de um lado, são políticas públicas. Os nossos governos, em todos os níveis, né, estabelecendo políticas de inclusão. E eu vou comentar algumas que foram implementadas pelo governador Tarcísio de Freitas. Mas, ao lado dos governos, a própria sociedade também compreendendo que a pessoa com deficiência é um cidadão como qualquer outro e que, desde que ele não tenha barreiras que impeçam ele a desenvolver o trabalho, ele vai sim ser uma pessoa com total condição de contribuir para a nossa sociedade. Nós tivemos aqui, professor, no começo do ano passado,
duas iniciativas do governador que eu acho que são revolucionárias. Me permita destacar mesmo, porque eu acredito mesmo nessas duas iniciativas como pontapés de transformação do nosso Estado. Uma delas foi da inclusão dentro das escolas. Faltava uma posição do governo do Estado em relação ao processo de inclusão das pessoas com deficiência dentro da escola. O governador adotou um decreto. Esse decreto nós auxiliamos. Um decreto que foi preparado no âmbito da Secretaria de Educação, Renato Ferrer, o Vinícius Leiva, que é o secretário Vinícius Leiva, que é o secretário executivo, o Renato Ferrer, que é o secretário. A gente ajudou nessa construção. É uma política absolutamente completa, que fala da cultura da inclusão, que fala da acessibilidade arquitetônica, é verdade, mas também da tecnológica, fala comunicacional, fala das deficiências, da deficiência intelectual, da deficiência física, da deficiência auditiva, do surdo, do cego surdo, né? E fala do contraturno, do ambiente escolar, bastante inovadora e bastante completa, que está sendo implementada pela Secretaria de Educação. Na outra ponta também, no caso dos autistas, né, que faltava, tinha algumas iniciativas de governos anteriores importantes, que precisa ser destacado, mas faltava uma integração de políticas. E o governador também, por primeiro decreto, ele determinou uma integração entre a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Desenvolvimento Social e a nossa secretaria. Então, são quatro secretarias que todo mês se reúnem para discutir políticas, com cada uma dentro do seu âmbito de responsabilidade, para fazer com que os nossos espaços, os espaços públicos, os espaços privados, sejam espaços que permitam ao autista desenvolver todo o seu potencial na plenitude. Ao lado disso, professor, também me permita, eu me empolgo muito e acabo falando mais, mas Não, é não, é porque isso que nós queremos ouvir. eu queria Marcos, é falar para o isso que senhor, nós queremos ouvir, tudo que está sendo feito na secretaria. Fique o muito à senhor que é vontade, o tempo é seu. o senhor que é um acadêmico, professor, o senhor que tem a sua vida dedicada às universidades, eu vou lhe falar de uma iniciativa que nós tivemos e que eu trato ela com muito carinho. Nós, desde o começo da gestão, nós convidamos, com o auxílio do secretário de Ciência e Tecnologia, o professor Varran, que o senhor conhece também, que foi reitor da USP, nós chamamos as universidades, a USP, a Unesp, a Unicamp, a Univesp, que são as quatro universidades do Estado. Ao lado disso, o PT também pediu para participar, o PT também integrou. Nós abrimos uma frente das universidades. Pela primeira vez, as universidades abraçaram a causa da pessoa com deficiência. Então, a partir daí, o que nós tivemos? Nós tivemos o levantamento de iniciativas de núcleos das universidades em relação à inclusão e a divulgação dessas iniciativas, não só pelos outros ambientes das nossas universidades públicas estaduais, mas também das federais de São Paulo e das universidades privadas. O caso do autismo é um exemplo. Através de pesquisadores, especialmente pesquisadores da Unesp, nós conseguimos desenvolver uma série de orientações que foram passadas para todos os centros de ensino superior do Estado de São Paulo, públicos e privados, sobre como acolher o autista. E sabendo, professor, que nós temos muitos autistas, inclusive de alta performance, de alto potencial, e que poderão se transformar em grandes cientistas, em grandes pesquisadores, até para sua capacidade de foco, e muitas vezes eles se afastam da faculdade porque eles não encontram na faculdade o ambiente amistoso para eles. Ao lado disso, nós fizemos também pela primeira vez um edital financiado pela FAPESP, um edital de valores importantes de financiamento, e conseguimos instalar 3 centros de ciência para o desenvolvimento, com pesquisadores da USP, da Unicamp, da Unesp, de institutos, de entidades ligadas ao tema pessoa com deficiência. 5 anos a USP com equipamentos de alta tecnologia para desenvolvimento de equipamentos nacionais que nós não temos, por exemplo, o exoesqueleto. A Unesp, equipamentos como próteses e órteses nacionais. Nós sabemos que são muito caras. A Unesp, por exemplo, ele já, inclusive, patenteou uma prótese, professor, com fibra de bambu.
As fibras, que é tão durável quanto fibra de carbono, tão fácil de manejar, só que uma tecnologia brasileira, nacional, muito mais em conta. E a Unicamp, professor, com inteligência artificial, pesquisando inteligência artificial a favor de quebra de comunicação, a favor das pessoas com deficiência, especialmente as pessoas com deficiência auditiva. E agora nós conseguimos também, de forma inédita, os 3 leitores, há um mês, meio atrás, mais ou menos, 2 meses atrás, publicaram um edital conjunto, a primeira vez, USP, Unesp e Unicamp, com recursos próprios para financiar a pesquisa aí de 2 anos para a tecnologia assistiva, e foram apresentados, professor, 52 projetos. Foi bater os recordes. 52 projetos de pesquisa em termos de tecnologia assistiva para esporte, para cultura, na área pedagógica, enfim, com bastante amplitude. E agora, nós estaremos lançando em janeiro, professor. Olha que maravilha. Nós criamos uma disciplina nova que nós estamos dando, não tem no Brasil, e acredito, professor, que não tenha no mundo, chama Disciplina Paulista de Acessibilidade e Inclusão. Essa disciplina vai ser oferecida para todas as áreas do conhecimento humano, da USP, da Unicamp, da Unesp, da Univesp, das 4 universidades. É uma disciplina facultativa, ela vai ser perpassar por todas as áreas, então vai ser oferecida para o estudante de direito, para o estudante de medicina, de arquitetura, de engenharia, todas as áreas do conhecimento humano. Vão ser 16 mil vagas para as 4 universidades, preferencialmente para estudantes do último ano, porque nós acreditamos, professor, que se nós incutirmos na formação do estudante de arquitetura a necessidade de pensar na inclusão, esse estudante vai trabalhar com acessibilidade nas casas com a mesma naturalidade que ele trabalha com banheiro, que ele trabalha com a cozinha, que ele trabalha com a janela. Ele vai pensar da mesma forma que ele trabalha com a parede, ele vai pensar numa porta com acessibilidade com 90 centímetros. E eu sempre digo, professor, é assim, o senhor, eu conheci, o senhor continua sendo um jovem, o senhor continua sendo um grande jovem, mas eu conheci há algum tempo. Estava brincando com o professor, que eu conheci quando o senhor entrava na piscina dando cambalhotas. Não é verdade? Hoje o senhor está usando um andador, o senhor está usando uma cadeira de roda para se deslocar. Todos nós rezamos, oramos para ter uma vida longa e produtiva, não é, professor? Todos nós. Isso, E claro. nós sabemos que quanto mais a idade chegar, o vigor da juventude vai se esvaindo. Então, quando a gente fala em acessibilidade numa casa, nós falamos uma coisa que é para todos nós, seja no presente, seja no futuro. E se não for para nós, é para os nossos amigos que eu quero que frequentem a minha casa, eu quero que o professor esteja na minha casa. Eu não quero que meu professor deixe na minha casa porque a cadeira de roda não passe pela minha porta. Vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar o programa logo em seguida. Damos continuidade ao programa, hoje conversando com meu queridíssimo amigo, o secretário Marcos da Costa. Eu fiquei muito divertido quando ele falou dos nossos tempos. E realmente, eu, enfim, que tenho um retrato meu no museu no Japão, como um dos primeiros faixas pretas de karatê do estilo Goju-Ryu, isso no início da década de 60, hoje ando de cadeira de rosas nas distâncias mais longas e de andador nas distâncias mais perto, para poder exercer. Essa cabeça ainda funciona um pouco, por isso é que eu estou aqui no programa, conversando com meu amigo Márcio da Costa, mas eu sei mais do que ninguém uma importante para todo mundo, principalmente aqueles que têm menos recursos quando chegam à idade como eu, com 89 anos, e precisam desses auxílios quando têm deficiências, a importância da secretaria, do meu amigo Marcos. Estou oferecendo esse livro, que é um livro coordenado por mim e pelo Paulo de Barros Carvalho, Justiça Econômica e Social, hoje editado pela Noesis e com o patrocínio também da União dos Juízes Católicos de São Paulo, cujo presidente é Luiz Gonzaga Bertelli, que tem como 89 anos, nasceu no mesmo dia e no mesmo mês em que eu nasci. Meu caro Marcos, dentro dessa linha toda que está apresentando,
e você que foi secretário da Ordem, é, eu ia trazer um elemento fora da secretaria para o meu amigo que foi um lutador. Eu acompanhei, eu fui um dos que lutei pela candidatura do Marcos da Costa para ser presidente da seccional de São Paulo e foi um esplêndido presidente. Mesmo quando teve um acidente e que a Ivete Senise lutou, voltou e está aí brilhantemente, ele tendo o problema que teve de amputação de uma perna, uma demonstração de que a sua vibração, a sua humildade, a sua coragem, o seu valor, o seu não desistir da vida, faz com que hoje nós estejamos com ele, administrando uma secretaria dessa importância. Mas é o ex-presidente da Ordem. Eu faço agora uma questão. No tempo que eu fui conselheiro, 8 anos, de 79 a 84, depois de 87 a 88, de 85 a 86, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, nós lutávamos pelo direito de defesa e, ao mesmo tempo, para que tivéssemos a redemocratização do país, os poderes harmônicos independentes, e lutamos por isso. Basta dizer que os 20 meses que eu passei em audiências públicas, contatos, para redigir esses comentários que fiz à Constituição com o Celso Bastos, era para termos um Estado em que nós, advogados, que tínhamos, a meu ver, conquistado a democracia com a maior das armas na democracia, que é a palavra, fizemos desse Estado um Estado democrático de direito. Como é que você vê hoje essa perda de substância da advocacia nas audiências, nos processos que têm decisões que correm em sessões virtuais? Ninguém ouve a sustentação oral. Isso seria mandar uma sustentação 24 horas. É difícil um desembargador ou um ministro vai sentar para ouvir uma sustentação oral, em que o direito da ampla defesa é cada vez menos amplo, a defesa judicial administrativa, em que, na dúvida, agora se decide contra o réu no direito tributário, quando o Código Tributário Nacional manda decidir a favor nos casos do CAF. Como é que você está vendo esse cenário para nós, advogados? Eu falo não ao secretário, mas ao ex-presidente da Ordem, que foi um dos lutadores para que nós tivéssemos voz ativa na defesa da democracia no país. Professor, eu lembro do livro que nós coordenamos, eu e o senhor, Defendendo o Direito de Defesa, né? A defesa do direito de defesa, né? Lançamos lá na Conferência Nacional que realizamos em São Paulo. Nós coordenamos aquele livro, né? É A verdade. importância do direito de defesa, Isso, você e eu, exatamente. né? Exatamente. E, professor, assim, não há. É uma frase que simboliza o que representa de fato a advocacia, que é não há possibilidade de justiça sem o exercício do direito de defesa. E o advogado é quem instrumentaliza o direito de defesa. Então, como nós vemos, eu diria, talvez, professor, isso é um processo que vem vindo de algum tempo, não é um processo novo, é um processo que vem vindo há algum tempo. E nós vemos, em alguns momentos, a defesa sendo tratada como obstáculo, como empecilho para que a justiça seja realizada. Discursos de magistrados, discurso da própria imprensa. Quando fala do papel do advogado, não raras vezes a imprensa coloca o papel do advogado, eu não quero generalizar, mas não é raro colocar o papel do advogado como aquele que está atrapalhando, ou dizer, o sujeito que é rico, como advogado, ele escapa da justiça. Não é isso. O advogado é um técnico que exerce um papel fundamental de fazer com que aquele direito que é do cidadão não seja violado. Então, quando nós vemos sustentações orais, onde um desembargador, onde um ministro, onde um juiz de primeira instância, ou um ministro supremo, não preste a devida atenção àquilo que está sendo apresentado, e isso acontece cada vez mais, não é só pela forma da apresentação, não. Nós sabemos disso. Nós sabemos que grandes advogados, grandes tribunos estão encontrando dificuldade em fazer com que sejam ouvidos, né? Ou quando o juiz não recebe advogado,
né? Quantas vezes, professor, numa situação de urgência, ou naquela situação onde a frieza do papel não permite a gente transmitir a emoção naquele caso, um caso que necessita de um espaço com urgência, a pessoa chega no fórum, o juiz não atende, ou o juiz não está presente, né? Isso tudo que vinha acontecendo num processo cada vez com maior amplitude, ele se intensificou enormemente na pandemia. Então, a dificuldade que nós temos hoje naquele movimento que vinha acontecendo, hoje, praticamente não se tem mais contato com o juiz. Hoje, o juiz praticamente não vai mais ao fórum. Há um movimento entendendo que o juiz pode trabalhar em casa, e eu, com todo respeito, eu acho que o lugar do juiz trabalhar é o fórum. O juiz tem um papel fundamental na sociedade. O juiz, ele é a materialização da justiça, é nele que se deposita a esperança da paz social. Então, a presença física do juiz, o receber advogado, conversar, dialogar com as partes, é uma missão do juiz que precisa de vocação. E nós, infelizmente, não generalizando, mas a gente vê esse processo num processo tomando cada vez mais corpo. Eu acrescento também a questão dos jovens, né? Principalmente aqueles que passaram pela pandemia, que não tiveram aquela convivência diária no ambiente universitário, muitos deles nem conheceram os professores, que tiveram aula à distância. A pandemia exigiu isso, é evidente que exigiu. Mas nós temos que ter muita atenção com esse jovem, para fazer com que esse jovem perceba que não será é, trabalhando à distância, sem o contato com o advogado, sem o contato com a parte, sem ter aquele olhar nos olhos, né? Aquela possibilidade de ouvir, permitindo que a parte, ou que o advogado, que a parte através do advogado possa levar a ele a questão, esse juiz não vai conseguir realizar a justiça, professor. Infelizmente, é isso que, é assim que eu vejo, não há alternativa a isso. Marcos, é exatamente a sensação que eu tenho. E olha que eu advogo há 68, 67 anos, desde 1957, quando eu comecei a advogar como solicitador acadêmico na Justiça do Trabalho, na época que se podia advogar, fazer audiências, etc. É, eu vejo hoje com uma preocupação muito grande, porque lembra-se no livro que nós coordenamos, os melhores tributaristas, os melhores penalistas do Brasil. Sim, Nós verdade? estávamos com presidentes do Conselho Federal escrevendo, Tônio Cláudio, Toron, Sim, etc., que representavam as melhores figuras do direito penal, todos defendendo a importância do direito de defesa na democracia. Porque nas ditaduras nós não temos direito de defesa. é Nós isso. estamos começando a correr o risco de o direito de defesa nosso ser assemelhado ao direito de defesa que existe nas ditaduras. Isso é ruim. O advogado é o pulmão fomos os pulmões da sociedade na redemocratização do Brasil. Meu querido Marcos, estamos chegando ao fim do programa e eu queria muito agradecer a sua presença. Os senhores telespectadores não sabem a amizade que nós temos de tantos anos. São décadas e décadas de amizade e, mais do que isso, de luta comum pelos princípios, pelos valores que sempre nós defendemos, principalmente ao ponto de termos coordenado esse livro, o de a importância do direito de defesa, em torno de 30 grandes penalistas do Brasil escrevendo. Querido Marcos, muito obrigado pela presença. Hum, Obrigado, professor. É uma honra participar do programa e, acima de tudo, professor, compartilhar da sua amizade. Eu reitero, o senhor que é o maior jurista dos tempos não é modernos, verdade. é verdade, do nosso país. Obrigado, Muito, professor. muito obrigado, Marcos. Meus caros telespectadores, espero novamente no próximo domingo.